É uma sensação maravilhosa quando você vai ao mercado achando que só tem dinheiro para comprar duas coisas e depois, quando você já tá saindo, depois de passar pelo caixa, você encontra mais R$ 50 na sua bolsa e você volta para comprar aquilo mais que você precisava. E isso nos lembra que muitas vezes temos muito mais coisas na nossa bolsa do que pensávamos. E hoje eu quero te falar que você tem muito mais coisa na sua bolsa do que você pensa. Mas para entender isso, nós precisamos entender o contexto em que estamos. Por exemplo, o Brasil é um dos países que tem os maiores índices de ansiedade e depressão. Muitos casamentos estão se dando em divórcio. Casais não querem mais ter filhos e jovens não sabem nem por onde começar a trabalhar. Nós temos um problema real, mas precisamos de um auxílio real para poder encontrar uma solução. O mundo propõe que a solução é o aconselhamento secular. Então, como Jay Adams mostra, alguém entra num consultório, passa por um tapete aveludado e deita naquele divã, prestes a contar o que sonhou naquela noite, e vê todos aqueles livros e pensa, essa pessoa vai poder me ajudar, olha quantos livros. E então, quando aquele conselheiro secular entra, se ele for honesto com a situação e tiver certa noção do que está acontecendo, ele vai olhar para aqueles livros e vai pensar, olha quantos livros, aí está o meu problema. Porque ele sabe que nesse campo não tem consenso. Nem dois teóricos do aconselhamento secular concordam entre si. Dessa forma, quando um diz que a solução para algum problema é faça isso, o outro diz faça aquilo. Então, afinal, onde está a solução que precisamos? Para entender isso, nós vamos explorar qual é o real problema, qual é a verdadeira solução e qual é a beleza de colocar em prática a solução bíblica. Pegando emprestado uma metáfora de Jay Adams. Você já deve ter percebido que quando você passa na frente de uma loja de joias, tipo Vivara, Gasterne, você vê nas vitrines que eles pegam aquele colar, aquela joia e colocam em contraste com um fundo aveludado, preto ou azul marinho, para destacar aquela joia. Então, da mesma forma, hoje nós vamos olhar para a escuridão do problema para vislumbrarmos quão maravilhoso é a solução. Vamos destacar essa joia e vamos ver qual é o nosso verdadeiro auxílio. Se uma mulher está descontente no seu casamento e entra em um consultório secular, ela ouvirá algo do tipo: vá buscar a sua felicidade e esquece ele. Se uma mãe que se sente sobrecarregada entrar naquele mesmo consultório pedindo um conselho, ela ouvirá algo do tipo: não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos, foque em si mesma. Ou talvez o conselheiro secular tente tratar uma pessoa como se ela fosse uma máquina sem alma, como se bastasse apertar alguns botões e deve funcionar certinho, porque, na cabeça dele, somos animais evoluídos. E ainda vai usar palavras difíceis e diagnósticos confusos que não resolvem o problema. Ou pior, irá colocar a culpa em outras pessoas e fomentar uma amargura no coração das pessoas que estão indo ali precisando de ajuda. A resposta mais compassiva que nós, mulheres cristãs, podemos dar é apontar para o único local onde há auxílio verdadeiro. E para isso nós precisamos identificar qual é o real problema. Então vamos lá. Qual é o problema que todas nós, como seres humanos, enfrentamos? Vamos começar pelo começo. Deus criou o mundo em perfeição, mas Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e se esconder dele. Naquele momento, toda a raça humana caiu com Adão, porque ele estava ali agindo como nosso representante. E ali, o pecado entrou no mundo. E nós falamos e ouvimos muito sobre pecado, seja na igreja, seja em nossa devocional, nós lemos sobre isso. Mas o que é pecado? O Catecismo de Westminster responde na pergunta 24 quando diz: que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. O pecado desfigura aquilo que é bom, verdadeiro e belo. Você se lembra que à medida que Deus criava as coisas neste mundo, ele dizia que era bom? E isso significa que era bom moralmente quanto funcionalmente. E o pecado, ele tenta desfigurar essas coisas, essa bondade.
E em Romanos 1, o apóstolo Paulo ele deixa claro que aqueles que se entregam a viver em pecado, uma das consequências é que eles trocam a verdade de Deus pela mentira. E por fim, o pecado é feio, traz feiura. Em outras palavras, desfigura a beleza da criação de Deus. À medida que a nossa cultura se afasta dos padrões bíblicos, vemos cada vez mais pessoas abraçando aquilo que é feio. Duvida disso? Compare os quadros clássicos da realeza britânica com o novo quadro do rei Charles. Em resumo, o nosso problema é o pecado. E nas palavras do puritano Ralph Venning, o pecado é a praga das pragas, o mal dos males. E aqui, olhando rapidamente os 10 mandamentos, seja idolatria, tentar servir a Deus de uma forma como ele não prescreveu, blasfemar o seu santo nome, profanar o dia do Senhor, desonrar a Deus e as autoridades que ele nos deu, matar, odiar, adulterar, a lascívia, roubar ou ser preguiçoso, mentir, cobiçar, invejar. Esse é o nosso problema. Venning ainda diz que o pecado é contrário à imagem de Deus. E sobre isso ele diz algo muito forte e impactante que eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. E eu sei que é bem forte, mas eu vou citar porque é um ponto que nos ajuda a enxergar como que o pecado é feio e perigoso. Então lá vai. O pecado é a imagem e semelhança do diabo. Veja comigo, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o pecado nos torna imagem e semelhança do diabo. O pecado é coisa séria e impacta o nosso relacionamento com Deus e também impacta o nosso relacionamento com outras pessoas. Porque no momento que alguém não está unido com o Criador, está longe de Cristo, essa pessoa não consegue se relacionar com outras criaturas criadas à imagem de Deus. E é interessante o fato de que os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, são divididas em mandamentos para com Deus e depois mandamentos para com outras pessoas. E isso porque o pecado ele tem efeito colateral, literalmente, e gera um impacto negativo àqueles que estão ao nosso redor. E de forma bem simplificada. Você já viu 2 irmãos de idade parecida? O mais velho muitas vezes tem uma ideia e o mais novo executa a ideia. Então, o mais velho sugere que, mesmo eles estando de castigo, jogar videogame vai ser legal. E o mais novo então sai correndo para pegar o controle e a mãe vê e obviamente dá uma bronca no seu filho. Mas a mãe conhece muito bem as figurinhas que tem em casa, então ela sabe que o castigo agora vai ser para os 2 pelo tempo dobrado. O pecado de um de querer desobedecer impactou o outro e os 2 foram punidos por isso. O pecado é o problema que afeta os nossos relacionamentos. Ira, amargura, inveja, cobiça. Esse é o problema dos nossos relacionamentos. E fazendo aqui um breve parênteses. É importante usarmos os termos bíblicos e não termos medo de chamar pecado de pecado. Hoje em dia ouvimos muitos termos diferentes e abstratos que nos atrapalham de enxergar o real problema e, consequentemente, não encontramos a solução. Já ouviu falar, por exemplo, de amizade tóxica, narcisismo, codependência, mitomania? O que é isso? São termos complicados que se resumem a egoísmo, cobiça, inveja e mentira. Precisamos chamar pecado de pecado. Fechando parênteses, o pecado afeta os nossos relacionamentos verticais e horizontais. Eu acho interessante algo que Elizabeth Stuck diz, que o eu não pode ser tanto o problema como a solução. Por isso, se uma jovem não se sente bonita ou uma mulher casada não está satisfeita, a solução não pode ser amar mais a si mesma ou buscar uma autorrealização, porque algo não pode ser simultaneamente o problema e a solução. Assim, se o problema está no eu, nós precisamos colocar os nossos olhos para além de nós mesmas. Adão e Eva não conseguiram cobrir o seu pecado de forma adequada. Por isso Deus sacrificou um animal inocente para cobrir a vergonha deles. Deus precisava intervir para trazer a real solução. O eu não é suficiente. Jesus Cristo é a nossa solução. Na cruz, o pecado dos crentes foi perdoado e a dívida foi paga. Fomos justificados perante Deus. Então isso significa que a justiça de Jesus foi colocada, imputada a nós. E pela ressurreição do Senhor, nós temos uma garantia dupla. A primeira nos assegura que Cristo venceu a morte. E a segunda,
que se morrermos com Cristo, com Ele seremos ressuscitados. E nas palavras do catecismo, na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. A ressurreição nos dá a garantia de vitória. Você já parou para pensar que a vida cristã é marcada por vitória? Jesus obteve vitória sobre a morte. Pelo Espírito Santo obtemos vitória sobre o pecado na santificação. E por fim haverá uma vitória cósmica quando todo joelho se prostrar e toda língua confessar que o Senhor Jesus Cristo é santo, santo, santo. A solução verdadeira dos nossos problemas está na ressurreição. Sabe quando chega o Dia dos Pais e o filho diz: "Pai, me dá um dinheiro para eu comprar o seu presente"? Quem deu o presente? De certa forma foi o próprio pai, mas o filho também deu o presente. O pai deu ao filho tudo o que ele precisava para conseguir alegrar o Dia dos Pais. Talvez você já tenha entendido para onde estou indo com isso. Mas, de certa forma, isso acontece na ressurreição e na santificação. Na ressurreição, recebemos tudo o que precisávamos para buscar o presente. Qual é o presente? O apóstolo Paulo nos diz que a vontade de Deus para nós é a santificação. Crescer em santificação é um presente que é para nós mesmos e para Deus. Ele se alegra com isso. É uma alegria para o Pai ver seus filhos parecidos com o seu Filho, Jesus. E começamos por reconhecer que nascemos em pecado, mas Cristo nos dá o novo nascimento. Na igreja, somos chamados a fortalecermos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros a crescermos em santificação. E Colossenses 3,16 e 1 Tessalonicenses 5,1 deixa muito claro que Paulo fala com naturalidade do fato da igreja estar orientando e aconselhando uns aos outros. E isso porque Jesus te salvou para que você possa abençoar outras pessoas. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E se você é uma pessoa que gosta de definições explicadinhas e claras, lá vai. O aconselhamento bíblico é o ministério de discipulado pessoal do povo de Deus a outros, sob a supervisão da Igreja de Deus, dependente da autoridade e da suficiência da palavra de Deus através da obra do Espírito Santo. O aconselhamento bíblico procura reorientar desejos e afeições e comportamentos desordenados em direção a uma antropologia projetada por Deus, num esforço para restaurar a verdadeira adoração a Deus e a comunhão correta com os outros. Isto é conseguido falando a verdade em amor e aplicando as Escrituras às necessidades do momento, confortando os sofredores e chamando pecadores ao arrependimento, trabalhando assim para torná-los maduros enquanto permanecem em Jesus Cristo. Então, com a própria palavra de Deus, podemos encontrar a solução verdadeira para os problemas que nós realmente enfrentamos. E como isso acontece? Você já ouviu falar do princípio tira e põe? Está lá em Efésios 4, do versículo 25 ao 32, quando o apóstolo Paulo diz: "Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade para com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou." Conseguiu perceber os contrastes?
Paramos de mentir e passamos a falar a verdade. Paramos de furtar e passamos a trabalhar. Paramos de falar palavras torpes e falamos aquilo que edifica. Paramos de entristecer o espírito e passamos a ser benignos e perdoamos uns aos outros. O aconselhamento bíblico é fundamentado na verdade bíblica de que não existe hábito pecaminoso que o poder de Cristo não possa vencer. Tudo o que fazemos, falamos, sentimos e desejamos é impactado por aquilo que nós pensamos. E o que pensamos é impactado por aquilo que vemos e ouvimos. E vamos pensar em 3 situações de como que isso acontece no cotidiano e no livro Transformadas, a autora Esther Angelman compartilha algumas situações. Mais ou menos assim. Imagine que você ouviu fofocas. Você pode ter 2 reações. A primeira delas, você pode pensar, eu quero compartilhar um pouco dessa fofoca. E depois você compartilha essa fofoca e depois você se sente animada por ter sido uma das primeiras pessoas a saber do que se tratava e ter compartilhado e todas as pessoas saberem que você sabia do que se tratava. Ou então, você pode se lembrar de que Deus não aprova fofocas e que isso trai a confiança dos melhores amigos. Em seguida, você sai dessa roda de conversa e você se sente satisfeita por ter obedecido a Deus e, como consequência, você vai querer mais vezes obedecer a Deus. Outra situação. Imagina que você vê alguém fazendo algo que te irrita. Sua primeira reação pode ser, eu não gosto disso. Por que essa pessoa tem que ser assim? Então você vai e diz algo crítico. E depois você se sente aliviada por ter desabafado os seus sentimentos e você continua entrando num ciclo de falar coisas críticas. Mas a outra reação que você pode ter, você pode pensar, embora eu não goste disso, vou pensar nas coisas boas sobre essa pessoa. E então você diz algo encorajador e se sente feliz por ter dito algo bom e edificante e você vai querer fazer isso mais vezes. E a terceira situação, imagina que você está assistindo um filme e aparece uma cena que tem algo pecaminoso e a sua consciência é acesa. Naquele momento, você pode pensar algo do tipo, isso não é grande coisa, já já vai passar. E aí, você continua assistindo o filme e a sua consciência vai ficando cauterizada e com o tempo você se acostuma com o pecado. Ou então, você pode se lembrar de que isso não agrada a Deus e como Jó, você pode escolher fazer uma aliança com seus olhos para que você possa obedecer e glorificar a Deus aonde estiver. E então você para de assistir aquele filme e depois você se sente feliz por ter obedecido a Deus. E às vezes pode ser que você esteja andando preocupada e ansiosa com várias coisas. E existem coisas que realmente nos deixam alarmadas e preocupadas. Mas pense nas bênçãos que Deus já te deu. Recite versículos sobre como Deus cuida de nós. Você encontrará refrigério para a sua alma dentro da palavra de Deus. Se você luta com medo, seja medo do futuro ou medo financeiro, você pode escrever num caderninho todos os 365 versículos bíblicos em que Deus nos diz para não temermos. Se lembrar disso, vai te ajudar a trocar o medo pela confiança em Deus. Ou ainda, pode ser que você lute com a tristeza. Então, primeiro, entregue a Deus aquilo que você vê que está causando essa tristeza e depois faça a próxima coisa. Mesmo que não seja aquilo que você tem vontade de fazer, faça o que Deus colocou para você. E talvez você esteja insatisfeita com a sua autoimagem, mas pense em como Deus tem um plano para tudo. Por exemplo, no Salmo 139 nos diz muito sobre isso. Então, olhe para a cruz e depois olhe para o espelho. Eu amo a história da missionária inglesa Amy Carmichael. Quando ela era criança, todas as noites ela orava para que os seus olhos ficassem azuis. Pelas manhãs, ao acordar, ela corria para o espelho para ver se os seus olhos tinham ficado azuis, mas ainda eram castanhos. Ela cresceu e fez pazes com seus olhos do jeito que eram, e quando se tornou missionária na Índia, finalmente entendeu que se tivesse os olhos azuis, provavelmente não teria sido tão bem recebida pelas pessoas de lá. Deus tinha um propósito com os olhos castanhos de Amy, e Ele tem um propósito para você. Isso nos dá consolo.
Então, buscar esse auxílio na palavra de Deus exige coragem. E é como uma grande jornada que nós passamos por desafios, mas do outro lado tem uma beleza gloriosa. E para que nós alcancemos essa beleza, nós precisamos entender hoje que Cristo já nos deu toda a força que precisamos para vencer os pecados. Existe um escape, o pecado não manda na vida dos crentes. Um dos versículos que mais me encoraja é 1 Coríntios 10:13, que diz que Deus é fiel. Portanto, juntamente com a tentação, virá o escape. Deus sempre provê um escape. Isso significa que nós podemos vencer, não estamos fadadas a cair em tentação. Para isso, nós precisamos ter um desejo muito grande pela santidade no nosso coração, para que assim nós possamos vencer o pecado pensando naquela recompensa de vitória que o Senhor promete. Então, olhe para a cruz, esteja firme na palavra de Deus e reconheça que o problema é o pecado e esteja disposta a vencer. E se você quiser aprender mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui que fala sobre como nós podemos quebrar os ciclos de hábitos ruins. Espero que você tenha gostado, então não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.